Boa noite, pessoal desse canal, amigos ou os que ainda virão para esse canal. Nosso tema hoje é massa na física, a verdade. Há muita controvérsia sobre o que é massa ou o que não é. E nós vamos apresentar aqui uma nova teoria, inércia relativística da massa invariante. Inércia relativística da massa invariante. Precisamos falar um pouquinho sobre inércia. O que é inércia? Inércia é a primeira lei de Newton. É aquela propriedade que todos os objetos têm de se opor ao movimento. Ou seja, se opor ao movimento, ou se estiver em movimento, se opor à mudança de movimento. Significa o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, este despertador, esse relógio, ele é um objeto. E ele ficará eternamente nessa posição a menos que uma força o obrigue a mudar de posição. Por exemplo, a força da minha mão obrigou a mudar de posição. Ali ele fica. Outra força da minha mão o obriga a mudar de posição. E ali ele fica. Então, isso é inércia. Este corpo tem uma inércia própria. Outro exemplo de inércia em movimento, por exemplo, vamos ver aqui, é o movimento do ponteiro desse relógio. Esse ponteiro tem um movimento provocado pela energia da bateria que o move a fazer isso. Mas se a bateria enfraquecer, esse ponteiro vai parar. Se a bateria fosse eterna, ele continuaria eternamente nesse movimento sem modificar o seu movimento, até que uma força contrária o modificasse. Isso é a inércia dos corpos. Muitos dizem na física que a inércia é a medida da massa de um corpo. Mas isso não é inteiramente verdade. A inércia só mede a massa de um corpo se esse corpo estiver parado. Por exemplo, esse despertador aqui parado, a inércia é a medida do peso dele, a massa dele. Mas só é a medida dele, da massa dele, se ele estiver em repouso. Se ele estiver em movimento, aí já não mede mais a massa dele. Vamos ver por quê. Vamos dar um exemplo fácil. Nós temos aqui a inércia relativística da massa invariante. Nós temos aqui uma massa 10 quilos. 10 quilos. E temos essa mesma massa aqui também, 10 quilos. É um exemplo. Essa massa 10 quilos, em repouso, a inércia dela também é referente a 10 quilos. Em repouso ela terá velocidade zero, podemos chamar de inércia 1 ou 10 quilos. E a energia cinética dessa massa 10 quilos é zero, porque ela está em repouso, não tem velocidade. Velocidade zero, energia cinética zero. E a energia cinética, vamos colocar agora essa massa em movimento, ok? Ela vai entrar em movimento, para cá. Ela está em movimento agora. A mesma massa 10 quilos, ela continua sendo 10 quilos, ela não muda a sua massa. Ok? A massa é invariante. Mesmo no movimento, ela não muda a massa. A energia cinética em baixas velocidades, a fórmula é energia cinética igual a massa, 10 quilos, multiplicado pela velocidade ao quadrado,
Aí escolha-se a velocidade e multiplica ao quadrado. Depois divide tudo isso por 2, descobrir-se-á em joules a energia cinética desta massa 10 quilos. Alguém pode argumentar, mas se a massa, pela fórmula aí, se a massa tiver velocidade maior, ela vai aumentar a massa, porque, por exemplo, a pancada vai ser maior. Mas não é a massa que aumentou, a massa será sempre 10 quilos. O que aumentou foi a velocidade, e a velocidade é que aumenta a energia cinética, não a massa. A massa, 10 quilos, será sempre variante. A pancada maior que alguém sentirá devido ao movimento é provocada pela energia cinética. Nós vamos ver já já. Então essa é a fórmula para baixas velocidades. Em altas velocidades, a energia cinética é calculada pela fórmula de Lorentz, a equação de Lorentz, onde gama, tem essa fórmula aqui, o travessão, número 1 lá em cima, onde é colocada a massa de repouso, o radical, e 1 menos velocidade ao quadrado, dividido por velocidade da luz ao quadrado. Então, em movimento, a massa não varia, ela é invariável, ela será sempre o mesmo peso, é a mesma massa. Mas variará o quê? A energia cinética. A energia cinética, podemos chamar energia cinética variável, e o que medirá em altíssimas velocidades será essa equação de Lorentz, e o fator gama é que expressará qual é agora a inércia ou a energia cinética. Energia cinética aqui em baixa velocidade, energia cinética aqui em altas velocidades, medido pelo fator gama de Lorentz. Então a inércia ela é variável, a massa é invariável, mas a inércia ela é variável de acordo com a velocidade. Variando a inércia, varia a energia cinética. Por que tem inércia? Porque Einstein ensinou, ele deu um checkmate dizendo o seguinte: Einstein ensinou que energia também tem inércia, igual a matéria tem. A matéria tem inércia, a energia também tem inércia. Então, aqui não aumentou a matéria, não aumentou a massa com o movimento, mas aumentou a energia cinética. Se nós tivermos uma velocidade de 90% da velocidade da luz, 270 mil km por segundo, nós teremos uma energia cinética, ou seja, o gama, igual a 2,9 aumentado. Se nós tivermos a 99,99937 da velocidade da luz, quase a velocidade da luz, nós teremos lá um gama muito alto, 281,7 de aumento. A energia cinética em relação ao repouso, essa relação em relação ao repouso será 281,7 maior. Então, o que varia é a energia cinética e não a massa. O movimento da massa não varia a massa, mas varia a energia cinética. Por isso nós podemos dizer que existe sim, podemos dizer que há uma teoria assim: inércia relativística da massa invariante. Quer dizer, a massa não varia com velocidade nenhuma, mas a energia cinética varia sim e produz o quê? Inércia, porque Einstein disse que energia também tem inércia. Então fica aqui a teoria da inércia relativística da massa invariante. Não existe massa relativística, massa é sempre a mesma, mas a inércia é em função da energia, que muda de acordo com a velocidade aqui na fórmula. Então, a inércia sim aumenta, a energia cinética aumenta, e a inércia relativística
é variável e aumenta. Então, fica lançada aqui a inércia relativística da massa invariante. Inércia relativística da massa invariante. Esta ideia foi proposta num congresso de física que vai ter em agosto na Bélgica. E um congresso de física, essa ideia foi mandada para lá. Muito obrigado, boa noite. Fica aí a nova teoria. Inércia relativística da massa invariante. Tem bastante lógica na física e parece ser bem razoável. Boa noite. Desculpem, antes de dizer o boa noite, eu me esqueci de complementar o assunto inércia relativística da massa invariante e a dilatação do tempo. Sim, a inércia relativística da massa invariante, ela provoca a dilatação do tempo, como vou mostrar agora. A inércia ou a inércia relativística da massa invariante é o fenômeno físico que causa a dilatação do tempo. Funciona assim: se há maior velocidade em algo que tem um relógio, haverá nesse algo maior energia cinética, e maior energia cinética causará maior inércia. Esta maior inércia ou resistência ao movimento dificultará e retardará o movimento dos giros do relógio, fazendo-o funcionar mais lento e o atrasará. Quanto maior a velocidade de algo com o relógio, maior será a energia cinética e maior será a inércia e menor será o tempo no relógio. Aí então, na dilatação do tempo, a causa física é a inércia relativística da massa invariante. Um exemplo: um relógio em algo com a velocidade de 99,99937% da velocidade da luz marcará o tempo 281,7 vezes menor que o tempo do mesmo relógio em repouso na Terra. Assim, enquanto o relógio na Terra medir 281,7 dias, o relógio naquela velocidade marcará só um dia. Esta é a maravilhosa explicação da dilatação do tempo na física, causada pela inércia relativística da massa invariante. A inércia relativística da massa invariante, então, é a pedra filosofal, é a eureka da dilatação do tempo, ou dos paradoxos dos relógios, coisa que ninguém nunca explicou a contento, mas está sendo explicada agora. Agora sim, boa noite.